Olá, os capítulos 5 a 10 falam sobre a obra de Deus que é realizada por Jesus. Estes capítulos também mostram pessoas que rejeitam Jesus. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem ouviram a sua forma. O que marca este trecho é ênfase na palavra testemunho e testemunhar, seja na forma do substantivo testemunho que na forma do verbo testemunhar, como se estivéssemos no tribunal, com Jesus nos pedindo para chegarmos a um veredito a respeito dele mesmo, e como advogado de si próprio, Jesus nos conduz às evidências. Na lei judaica, para uma evidência ser aceita, era necessário que pelo menos 2 homens testemunhassem. Jesus explica que ele não fala simplesmente com a sua própria autoridade. Jesus está dizendo que ele estabelece um padrão mais elevado que o de um testemunho humano apenas. Qual a evidência que Jesus oferece para provar quem é ele e o que ele está fazendo? Há 3 fontes de evidências para apoiar o seu caso, e todas elas são impressionantes. A primeira fonte de evidência vem do testemunho de João Batista. João Batista era reconhecido como um afirmado profeta enviado por Deus. Por isso o testemunho de João Batista é significativo. Mas Jesus diz que tem um testemunho ainda maior. E, portanto, vamos à segunda fonte de evidência sobre quem era Jesus, que vem das suas próprias obras milagrosas. E a terceira fonte de evidência que confirma a pessoa e obra de Jesus é a palavra de Deus, a voz de Deus no Velho Testamento, que é a evidência mais perenemente integral, mais efetiva e consubstanciada no tempo e que registra as evidências anteriores para nós hoje. E, portanto, a palavra de Deus é a mais importante evidência para nós hoje. A mesma palavra de Deus que começou a ser escrita 3.500 anos atrás, que profetiza o ministério de Cristo 2.000 anos atrás, é a mesma evidência para todos nos dias de hoje também. A evidência para Jesus é, portanto, um tripé, constituído pelo testemunho de João Batista, pelas obras milagrosas de Jesus e pela palavra de Deus, que era o Antigo Testamento durante o ministério de Jesus na Terra e ao qual se complementa o Novo Testamento, para nós hoje, com as próprias palavras de Jesus e através de seus apóstolos. Como é que Deus dá testemunho de Jesus e fala sobre ele no Antigo Testamento? Por centenas de vezes, Deus falou através de seus profetas no Antigo Testamento sobre o Messias. Ao esfolharmos o Evangelho de João, vemos como Jesus cumpre essas promessas várias vezes. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória dos homens. E agora, como se ele estivesse se levantando do banco dos réus com um veredito corroborado pelas 3 evidências, ele agora coloca os judeus nos bancos dos réus, pois tinham a obrigação de ter reconhecido as evidências para conhecer Deus e reconhecer Jesus, em vez de acusar Jesus. Este cenário está acontecendo no templo, onde estão presentes as pessoas que estão tramando matá-lo, conforme nos disse o versículo 18. E Jesus agora acusa os judeus por não terem ouvido a sua voz, nem visto sua forma.
por nem terem a palavra aplicada neles, como dizem os versículos 37 e 38, e nem terem crido naquele que o enviou, porque estudam as Escrituras, ainda assim se recusam a enxergar Jesus, como diz os versículos 39 e 40. É irônico, pois mesmo estando eles no templo, eles não conhecem a Deus. Mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Em resumo, o grande problema é que eles não ouvem a Deus. Eles não creem em Deus e, portanto, não amam a Deus, como diz o verso 42, e não querem a consagração de Deus. Eles amam a glória um dos outros, entre eles mesmos, ao invés de buscar a glória de Deus, como diz o verso 43 e 44. Esquecendo-se de Deus, alimentaram a autoestima por terem a lei, mas não a aplicaram na vida deles. E Jesus concluiu com uma puxada de orelha final nos judeus que dizem que guardam a lei esperando a salvação. Jesus diz que o próprio herói deles, o Moisés, que lhes conduziu fora do Egito e lhes deu a lei, é quem os colocaria no banco dos réus, pois não seguem o que a lei está dizendo. Em conclusão, os versos 30 a 37 nos mostraram a evidência a favor de Jesus. E os versos 37 a 47, a acusação de Jesus contra os judeus. Mas os judeus estão ignorando a evidência, ao invés disso, estão preocupados em deixar boa impressão entre eles mesmos. Jesus diz: as evidências nos condenam quando o rejeitamos. Quando, portanto, não amamos a Deus, amando a consagração da própria tradição e do próprio ego. Isso deveria servir de um sinal preocupante, porque se aplica a nós também hoje. Qual é a tua atitude diante destas evidências? O que essas evidências dizem sobre o teu relacionamento com Deus? Deus te abençoe.